celular, vai lá no seu quarto. Não me atrapalhe, esqueceu? Ó, leva o carregador. Oi, desculpa. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Mandia, eu sou vice-presidente da FEAGRE. A gente pede desculpa pela confusão com o horário, teve um erro na teve um erro e a gente não conseguiu começar no horário, então a gente pede desculpa desde já. A gente vai começar agora a segunda palestra, que vai ser sobre energização rural e energias renováveis. A gente convida a Maria Joselma de Moraes, que possui graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, e ela atualmente é professora da Universidade Estadual de Goiás, e trabalha na área de energia na agricultura no curso de Engenharia Agrícola. No final da palestra, a gente vai disponibilizar, vocês podem fazer perguntas no chat, que no final da palestra a gente responde. Agora eu passo a palavra para a palestrante. Boa noite. Eu queria agradecer o convite de estar falando sobre esse tema, qual estou trabalhando há uns 20 anos. E é um tema difícil de você falar, juntar tudo isso para falar. E então vou tentar passar para vocês um pouco de conhecimento que eu tenho na área, tá? Então agradeço o convite da FEAGRE e aos organizadores desse evento, a qual eu já participei também quando eu era aluna, e entendo essa importância de estar fazendo esse tipo de palestra. Então, a gente vai começar aqui. O que é energização rural, né? Então, o que seria energização rural? É o fato de você levar energia, não importa a forma, à área rural. E isso faz com que você melhore as condições, né? Então, a importância disso é o quê? A qualidade de vida, aumento da qualidade de vida da pessoa que mora na área rural, da propriedade rural, aumento da produtividade, isso também vai acontecer porque você tem outros envolventes aí, que é o uso de equipamentos que usem energia, seja elétrica, seja outra fonte de energia, mas que use, então, aumento da produtividade, tanto em processos quanto em produção mesmo. Quando você fala em aumento de produtividade, você lembra de sistemas de irrigação, que você consegue, então, com o uso da energia, fazendo esse aumento, produção de aves, que você tem que estar usando a energia elétrica, no caso, para esse aumento de produtividade. Então, e também um aumento na conservação de alimentos. Entende-se que a eletrificação rural ou a energização rural, ela faz com que as pessoas comecem a conservar melhor o leite. Então, hoje, se você pensar sem fonte de energia elétrica, o setor leiteiro, principalmente estaria com um problema, porque eu tenho que tirar o leite e tenho que resfriar num período de tempo muito curto. E também conservar alimentos para o próprio produtor rural, né? Ter geladeira, ter meios de fazer com que a conservação de alimentos seja mais rápido. Resfriamento aí, que a gente pode estar fazendo, e outros métodos que eu posso estar usando a energia no meio rural. E colabora grandemente para evitar o êxodo rural. Então, o êxodo rural ele começou em 80, antes um pouco, e com o uso da energia na área rural, você tendo energia na área rural, você consegue segurar, então, o produtor rural que mora ali, ele vai ter um conforto maior, e ele tendo um conforto maior, ele não vai querer sair. Então, ele vai ter uma vida muito parecida com o que ele teria na cidade. O único lugar que ele vai estar morando na propriedade rural. Só para ter uma ideia, por que dessa importância, né? A gente vê aqui, ó, nesse gráfico primeiro aqui, que a área equipada com pivôs centrais nas regiões demográficas, elas aumentam gradativamente. Então, assim, de 1985 até 2017, a gente teve um aumento absurdo. Isso a gente está falando de pivô, mas sistemas de irrigação também aumentaram, tá? E aqui embaixo, esse outro gráfico, ele mostra claramente as regiões, como foi aumentando de 85 para 2017. Eu estou aqui na região centro-oeste,
a gente tinha 3% dos sistemas de irrigação por pivô. Hoje nós temos 18%. Então, assim, esse aumento, ele se deve a quê? A energia, nesse caso aqui, elétrica, tá? A eletrificação rural mesmo. Por quê? Antigamente, os pivôs, os primeiros que apareceram, eram com motores a diesel. E aí, a rentabilidade, a maneira de você levar o motor lá, você cuidar, fazer manutenção, é muito difícil. E com a rede elétrica seria mais fácil. Então, é mais fácil você chegar com a rede elétrica lá, é mais fácil para o produtor rural ter o contato com essa rede, com esse tipo de energia, do que depender de um motor de combustão interna. Se você pegar esse aumento aqui, ó, esse gráfico mostra claramente isso, esse aumento, imagina motores a diesel lá, então estacionários, motores grandes, isso não seria legal. Então, a eletrificação rural, ela proporciona esse aumento drasticamente da produção agrícola, tá? Será que é só na área de irrigação? Não, na produção de aves, a gente vai, principalmente para regiões produtoras de aves, aqui em Goiás tem, eu sou de Cascavel é um dos grandes produtores de aves, isso seria impossível sem a energia elétrica, tá? E nós somos o terceiro maior produtor mundial de frangos. E isso faz com o crescimento do uso da energia elétrica, que nós estamos sempre crescendo em termos de produção. Assim como suínos, que sem energia também elétrica a gente não conseguiria estar produzindo. Bovinos, por mais que hoje a gente tenha bovinos a pasto, mas a importância da eletrificação rural hoje em confinamento é muito grande. Então, você não tem muito como fazer sem a energia elétrica. E ela te proporciona esse benefício de chegar dentro da sua casa, entrar na sua casa, entrar nas instalações e não tem ela atrapalha em nada. Ela é fácil de ser usada, você chega, você liga um botão, você já tem um equipamento ligado e isso facilita muito, por isso a eletrificação rural, ela é importante, tá? E agora com o aparecimento desse termo agricultura 4.0, que você precisa de sistemas de informação e precisa de qualidade dessa informação, em qualidade na transmissão da informação. Então, todos esses setores, a gente também precisa de energia de qualidade. Por mais que a gente não tenha muito ainda do sistema elétrico, a gente precisa dessa energia de qualidade. A agricultura 4.0, no meu entender, ela é voltada para a informação. A informação tem que chegar, então eu tenho que ter internet, eu tenho que ter algo que me proporcione essa informação e chegar de volta e ter o retorno. E aí tem também processos de automação que precisam de energia também. Talvez não precise de energia de grandes cargas, que é tipo motores, para transmitir uma informação. Mas ela precisa de uma energia segura também, que eu tenha essa energia com maior parte do tempo, tá? Então, aí vem, eu vou falar um pouquinho da eletrificação rural, né? Que é o que eu entendo a energização rural. Então, a eletrificação rural ela começou no meados dos anos 40, do século passado, tá? 1940, e começou com as cooperativas de eletrificação rural. Antes disso, as pessoas não tinham eletrificação rural em fazenda? Tinham, mas tinham fontes próprias. O meu avô, que morava no sul de Minas, em 1900 e pouco, ele tinha um gerador, mas era só para iluminação. Então, esse tipo de iluminação que as propriedades tinham, ou qualquer carga elétrica, ou qualquer geração, era de pequeno porte. Então, você tinha só para atender iluminação ou pequenas cargas. Poderia até ter alguém com grandes cargas, mas aí ele dependia de um sistema um pouco mais robusto para gerar, uma hidrelétrica, uma mini, uma PCH, algo assim, tá? Só que a eletrificação rural, ela só conseguiu voltar para a área rural quando veio as políticas públicas, porque era muito caro para os produtores a instalação da energia elétrica. Então, ela precisava de uma política pública que pudesse, então, financiar isso para os agricultores. Em 1980, alguns estados, o Paraná, alguns outros estados fizeram uma parceria com o BIRD, que é o Banco de Desenvolvimento, e eles conseguiram, então,
fazer com que aumentasse esse número de unidades consumidoras na área rural. Ele aumentou nessa época bastante, porque tinha um financiamento, ele tinha um valor menor para que as pessoas pudessem estar instalando esse sistema de energia no meio rural. Aí, posteriormente disso, em 2002, chegou o Luz para Todos. Ele foi reformado, esse programa, em 2011, tá? Nesse decreto aqui. E ele fala o quê? Ele fala que todos as propriedades rurais, passando uma linha próxima, a pessoa ela nem precisa passar uma linha próxima, tá? Todo produtor rural que tenha uma caracterização específica lá, ele pode, nesse decreto, ele fala exatamente quem é, ele pode pedir a eletrificação rural. Então, as concessionárias, elas são obrigadas a fazer essa instalação desse sistema de energia elétrica. E ali na foto eu mostro um sistema ali, onde que é a eletrificação rural, indo para as áreas rurais, né? Então, com esse programa aí, ficou mais fácil, então, a eletrificação rural no Brasil, tá? Por que a eletrificação rural precisou desse investimento público? Porque são regiões de baixo consumo per capita, baixa densidade populacional, tá? O consumo é muito pequeno, é 1 a 5 consumidor por quilo ou por quilômetro de linha. E na cidade eu tenho 50 a 80 consumidores por quilômetro de linha. Então, você levar 30 quilômetros de linha para atender pouquíssimas propriedades rurais, não é de interesse de uma concessionária, tá? Então, isso precisa, então, de uma política pública para financiar isso. A demanda de energia elétrica sazonal também tem esse problema. Se eu tiver que irrigar, eu tenho períodos de irrigação, eu não tenho período todo. Aqui em Goiás a gente irriga nesse período que é o mais crítico, tá? Então eu tenho essa sazonalidade do uso. Baixo grau de utilização, baixo fator de carga, ou seja, os transformadores na área rural, eles têm a perda muito grande. Por quê? Porque o ideal dele era trabalhar com 100% da capacidade que ele foi projetado. E isso não acontece. Então, esse baixo fator de carga quer dizer que nem todo período, nem toda hora eu vou ter a carga máxima, que na área urbana é mais fácil de controlar. Eu posso não estar gastando energia tanto agora, mas meu vizinho vai estar lavando roupa e ele vem da mesma situação, do mesmo transformador. Então, o transformador, ele pode ficar mais sobrecarga, ele está com a carga maior. Outra coisa também que é difícil é fazer a leitura e tarifação do consumo. Então, assim, o cara vai ter que pegar, antigamente era mais comum você ver um cara ir lá todo mês, passar em todas as residências fazendo isso. Agora eles já não fazem isso, eles fazem de 3 em 3 meses. E isso faz com que o custo de manter essa energia seja menor. Outro problema também que a eletrificação rural encontra é o tamanho das linhas. Então, o problema de você ter uma linha muito grande, você tem problemas para manutenção. Se der um raio, vai cair. Se der alguém atropelar um poste, vai cair. Então, na cidade, é menos complicado esse comprimento todo de linha, tá? Então, a conclusão é que o prazo de retorno do investimento é muito longo quando você pensa na eletrificação rural, tá? Aí eu trouxe um censo aqui de 2010, eu não consegui de 2017 essas informações, tá? Aí eu peguei o que eu tinha aqui de 2010. O Nordeste ainda tem 49,6, em 2010 tinha, tá? De lares ou unidades consumidoras na área rural. O Norte, desculpa, 49,6. Depois eu vou explicar por que o Norte é tão menos beneficiado. De lares ou de residências rurais sem energia elétrica. Nordeste, 22,18. O Sudeste, 19,13. O Centro-Oeste, 30,04. Isso mudou muito. Em 2015, o Mato Grosso teve 13% de aumento de eletrificação rural. Então, são lugares que aumentaram muito. O Sul tinha 27,92% de falta de lares que não tinha energia ainda. Então, isso dá uma média de 29,81% no Brasil. Isso
em 2010, tá, gente? Eu não consegui achar mesmo essa informação para vocês. Aí, o gráfico de baixo, ele mostra uma diferença de 2000 para 2010. O azul é 2000, o vermelho 2010. A porcentagem de domicílios sem acesso à eletricidade, tá? Então, você vê que alguns estados, por exemplo, a Bahia, ela conseguiu dar uma melhorada aqui, ela deu uma melhorada na condição ainda, mas existem ainda muitos lares sem energia elétrica, tá? Aí, em 2015, tem um estudo do IEAE que 17% da população mundial estava sem energia elétrica na área rural, que não tem acesso à eletricidade. Em 2030, eles estimam que 800 milhões de unidades consumidoras no mundo têm energia elétrica. Por que a energia elétrica, então, é importante? É um bem, não tem como não ser. Segundo o Ministério de Minas e Energia, esse é o dado mais próximo que eu cheguei. A eletrificação rural hoje no Brasil, ela está próxima a 88%, então melhorou muito da condição de 2010. Nós temos aí 10 anos já, então acredito que se essa informação seja muito próxima, ou seja, a verdadeira, tá? Porque aí você tem uma eletrificação muito grande que aconteceu na região centro-oeste, principalmente do sul, e outras regiões também melhoraram bastante, inclusive o norte, que eu vou mostrar agora porque o norte era, agora não, depois, né? Mais um eu mostro. Então, como que se dá a eletrificação, né? Como que dá essa instalação elétrica que vem para dentro das casas numa propriedade rural? Eu tenho esse gráfico aqui do Senar, de 2019, ele mostra isso. Eu tenho uma geração, a fonte de geração não me interessa, pode ser elétrica, pode ser térmica, pode ser eólica, solar hoje, então assim, a gente já não importa a fonte aqui. Eu pus essa aqui porque eu achei muito legal esse gráfico. Então eu tenho a geração que está acontecendo aqui. Depois eu pego essa geração, que geralmente gera no Brasil em 13.800 volts, e transformo ela para alta tensão. Essa alta tensão aí vai em 250, 500, 700 e pouco kV. Por que eu faço isso? Porque nós estamos trabalhando com sinal de corrente alternada, tá? A potência do transformador na entrada e na saída tem que ser igual. Como potência é VI, tensão vezes corrente, quando eu gero em 13.800 ou 3,8 kV, eu tenho uma corrente mais alta. Quando eu transformo para 750 mil volts ou kV, eu diminuo então essa corrente. Então os condutores da transmissão vão diminuir de tamanho, então eu diminuo as perdas. Então eu vou ter uma transmissão, eu aumento isso, essa tensão vai para altos valores, principalmente em redes muito grandes, tipo que sai de Itaipu, que vem para cá, que sai de Serra da Mesa, Belo Monte, então eles vêm em alta tensão, tá? Então esse pedaço aqui se chama geração, isso aqui é a transmissão. Quando vai chegando perto do local de consumo, elas vão abaixando então a tensão, até chegar dentro da nossa casa. Aqui em Goiás é 220, no Paraná é 110. E depende do estado que você tiver, vai ter esse valor variado, ou 220 ou 110. E por que isso, né? Por que essa variação? Por exemplo, nós paranaenses, quando eu morava aí, que eu ia para Santa Catarina, não podia levar secador porque lá é 220, então queimava. Por que essa diferenciação? Porque quando foi montado sistemas de transmissão no início, as concessionárias, elas foram montadas por empresas estrangeiras e nós não tínhamos regras para isso, não tinha, ainda o Ministério não tinha essas regras de qual é a tensão adequada para cada um. Então, se fosse uma empresa canadense, é 110, se for outra empresa, era 220. Então, deu essa diferenciação no Brasil inteiro. Para ter ideia, Minas, eu acredito que tenha as duas tensões, 110 e 220. E aí, então, aqui ó, eu tenho rebaixamento dessa tensão, aí eu diminuo a tensão, a corrente vai aumentar,
e ela vai chegar dentro das casas da gente, que dependendo aonde eu tiver, vai ser 110 ou 220, que eu vou explicar isso porque essa diferença também, tá? Olha só por que o Norte também melhorou. Isso aqui, ó, em 2006, eram as linhas de transmissão no Brasil. As linhas de transmissão no Brasil funcionam assim. Até, eu acho que 99, 98, a gente tinha uma empresa em cada região. Sul tinha um, Nordeste tinha outro, que fazia a transmissão da energia elétrica. Aí, no governo do Fernando Henrique, então, foi feito um estilo americano, é o mesmo processo, do que interligar o sistema nacional. Então, quando você ouvir falar assim, o sistema nacional é interligado, é isso aqui. Eu tenho linhas transmitindo para o país inteiro, que pega da região sul, vai até o Nordeste e vai para o Norte também. Então, no próximo gráfico, eu vou mostrar que ele já deu uma modificada nisso. Por isso que Belo Monte era tão importante, que eles estavam comentando sobre a importância de Belo Monte para a região Norte. Tem outras usinas também, que foi feita em Rondônia, e isso tudo faz com que o sistema elétrico ele seja interligado. Isso é bom? É bom porque eu posso estar gerando em qualquer lugar e estar jogando na rede. Então, quem controla isso hoje? ONS, Organizador Nacional do Sistema Elétrico. Ele que vai dizer quanto que você está gerando, quanto que ele precisa que gere, e vai ver quais as usinas que estão gerando. Então, São Paulo está com problema na usina de Paulo Afonso. Ele vai desligar aquela e vai pedir para ligar outra. E isso ele pode fazer. Isso permitiu também que uma pessoa possa vender energia hoje. Só que tem todo um processo para ela vender. Ela tem que estar no comércio de energia. Ela tem que gerar uma potência acima de um valor para que ela possa vender energia, tá? Então, ela não precisa, por exemplo, se eu for um consumidor livre, eu não preciso estar ligado à concessionária. Mas, para isso, eu preciso ter um consumo bem alto, que não é o tema do nosso seminário aqui, tá? Aqui, ó, eu já consegui um outro, que é agora, de 2019. Vocês podem ver que as linhas que tinham anteriormente, ó, vou até voltar para vocês, só tinha até aqui. Agora não, ela volta agora para cá, ó, lá para o Nordeste, lá para o Norte, desculpa. E então, o que estão tentando fazer? Fazer com que as redes elétricas cheguem para que essa condição de fornecer energia para o setor rural também vai junto. Então, se eu consigo fazer essa interligação, eu consigo levar energia para a área rural também. Aí, uma coisa assim que os meus alunos sempre perguntam, né? Quais são os sistemas de alimentação na propriedade rural? Que não é só na propriedade rural, na área urbana também. Então, os sistemas de alimentação na propriedade rural, nós temos monofásico, bifásico e trifásico. Aí tem assim, mas professora, monofásico é uma fase só. E vocês já ouviram falar em monofásico, bifásico? Porque o monofásico, ele vem da alta tensão. Então, quando ela é monofásico, ele vem uma linha só, um fio só da alta tensão para ligar no transformador. Aí o transformador manda para frente fase neutro, tá? E no sistema bifásico também vem do sistema da alta tensão só uma fase. Daí você faz o sistema bifásico dentro do seu transformador. Então você tem uma quantidade de espira de um lado, quantidade do outro, no meio vai ser o neutro, e você tem então a diferença de tensão bifásica, tá? E o sistema de trifásico é quando vem as três fases mesmo, com diferença angular de 120 graus. Aí você consegue, então, fazer a soma fasorial e ligar a carga. Então, geralmente, quando vocês, que são estudantes ainda, estão lá, aparece raiz de 3. De onde vem a raiz de 3? É a resultante entre dois fasores com 120 graus de diferença. Aí aparece, então, a raiz de 3. Aqui em Goiás, o trifásico é 380 volts. O bifásico é 440 volts. Se eu tiver um motor bifásico, ele vai ser 440 volts. E se ele for monofásico, é 220. Em outras regiões, isso vai mudar. No Paraná, por exemplo, é 120, e ele vai ser 220 trifásico e 240 bifásico, tá? Eu sempre falo para os meus alunos assim, eu consigo colocar um motor trifásico? Tem, se vocês entrarem bifásico, desculpa, se vocês entrarem na internet,
vocês vão lá, ó, motores de 440 volts, tem, tá? Eles são ligados com duas fases. Aqui tem, então, um sisteminha mostrando, né? Aqui eu estou mostrando 127 volts, então estou mostrando também que é diferente. Então, isso daqui seria para onde? Para regiões aonde eu teria fase neutro 127 volts. Então, o que eu lembre claramente no Paraná Rio Grande do Sul também acredito que seja, tá? Santa Catarina já não é. Então, ó, quando eu tenho um sistema monofásico, o que vai do transformador para sua casa? Vai esses dois condutores aqui, tá? E ele vem derivado no sistema trifásico. Então, vou pegar uma fase e o neutro e vai para o sistema monofásico. Quando tem um sistema bifásico, vai vir fase e neutro também do sistema, e aqui eu vou, então, dentro do transformador, eu consigo tirar 3 fases e o neutro. Já o sistema trifásico, ele vem, então, com as 3 fases, e aí você faz o neutro também, porque nem todas as cargas dentro de uma casa, ele é ligado em trifásico. Se eu tiver uma casa, uma residência, numa área rural, eu vou ter a iluminação monofásica, as tomadas de uso geral dentro de casa vai ser monofásico, a iluminação do sistema de aviário vai ser monofásico, e isso tudo faz, então, que esse sistema precise do neutro para poder fazer um monofásico. E aí, quando tem trifásico em grandes potências, que o transformador é próprio para aquela casa, para aquele lugar, você não precisa do neutro. Então, no seu motor trifásico, você vai penetrar as 3 fases e isso faz a diferença do sistema de alimentação da propriedade, tá? Aí, mas por que eu estou falando disso, né? Mas aí tem tem os valores aqui, gente, de quanto que eu posso ter no sistema para ser bifásico. Isso é carga, tá? É a potência real. E aí você tem, então, quanto que tem que ser. E para ser no sistema trifásico, eu tenho que ter cargas maiores de 25 kW. E isso, daqui a pouco, vocês vão ver que nós vamos ter um problema. Então, por que eu estou falando disso? Porque todo o sistema hoje elétrico, o sistema elétrico brasileiro, que é do Luz para Todos, é um sistema monofásico, ou no máximo bifásico. Então, o que eu tenho com isso? Isso eu tenho uma restrição de uso da eletricidade. Vocês mesmos viram ali atrás que estava dizendo 12 quilowatts. Então, todos os sistemas da Luz para Todos, que são eu acho que dá aí 75% de todo o sistema ligado no Brasil de energia elétrica, na residência rural ou na propriedade rural, ele é monofásico. Ele é um sistema mais barato, tá? Limita, mas ele tem um problema muito sério, ele limita a potência de motores elétricos para 12,5 CV, tá? Segundo Oliveira Filho, aqui é 12,5 CV. Os motores são mais caros, você tem sistema de manutenção um pouco maior, e o custo da implantação monofásica é cerca de 60% menor do que o equivalente trifásico. Então, por isso, esses sistemas que vão a 75% dos lares brasileiros, dos lares nas propriedades rurais, é monofásico, tá? E aí, todo esse problema que eu não posso ter cargas maiores, eu não posso ter, por exemplo, uma máquina para fazer ração maior de 12 CV, isso tudo vai causando um problema, ou seja, qualidade de energia. Você não tem como você ampliar às vezes, e isso tudo causa esse problema, então, de ser monofásico ou bifásico, tá? Quanto ao sistema trifásico, ele não tem limite de potência de motor. Eu vou instalar, então, um pivô. Você vai instalar um pivô? Quando? 60 hectares. A média do motor para um motor para 60 hectares, daí no mínimo 75 CV, em média, tá? Porque depende muito da situação. Então, é um sistema que eu posso fazer. Se eu tiver um sistema monofásico, eu não consigo fazer isso. Então, alguns sistemas que gastam mais energia elétrica na área rural, que são os motores, quase 80% do gasto da energia elétrica no meio rural, ele vem de
Motores, que é carga, tá? É carga que estão fazendo. Então, são sistemas mais caros, a instalação trifásica, mas, em compensação, tem uma superioridade em robustez do motor, tá? Economia devido à eficiência dos motores elétricos trifásicos sobre os motores monofásicos, ele tem essa economia, e os motores trifásicos são mais baratos que os motores monofásicos, inclusive o peso é menor também, tá? Porque eles não precisam de alguns outros elementos que os motores monofásicos precisam para dar partida. Então, menor custo do motor quando comparado ao monofásico, menor espessura de cabeamento, se eu tenho uma tensão maior, o cabeamento vai ser menor, e o custo para uma linha trifásica, que eu consegui aqui, é 51 mil por quilômetro de linha, e 1/3 das redes elétricas no Rio Grande do Sul é trifásico só. Então, se você pegar, isso é para o Rio Grande do Sul, então eu não consegui para o Brasil inteiro, eu não consegui dados disso, é meio complicado você obter esses dados. Aí, vem os novos programas. O que são novos programas hoje? Hoje, 2020, então, alguns governos estão pensando na qualidade de energia para o produtor rural. O que é qualidade? Que ele possa usar o motor que ele quiser e a carga que ele puder aumentar, ele não precisa ficar dependente daquela carga. Vou pôr mais um aviário, eu preciso de energia, então eu posso não estar me preocupando muito com a situação da energia. Aí eu trouxe esses links para vocês aqui, eu não sei se vocês vão ter acesso, de programas, por exemplo, distribuição do Rio Grande do Sul lança programa Energia Forte no Campo. Eu peguei isso hoje. O que é energia forte? Energia trifásica, tá? A Copel anuncia 25 mil quilômetros de rede trifásica, vai gastar 2,1 bilhões. Então, esse investimento é porque, com certeza, tem retorno. Qual que é o retorno? Aumento da produtividade da área rural. Aí, para a gente continuar aqui para as fontes renováveis hoje, a aplicação na área rural, que eu tentei para esse caminho, em 2012, então, surgiu essa resolução normativa. Essa resolução eu considero a marco do uso da microgeração no Brasil, tá? E do uso de algumas fontes renováveis de energia também. Por quê? Porque essa resolução em 2012, ela estabelece as condições para acesso a micro e mini geração distribuída ao sistema de distribuição de energia elétrica. O sistema de compensação de energia elétrica e dá outras providências, tá? Então, isso aqui permite o quê? Que em vez de eu ter sistemas onde eu teria baterias, eu vou fazer com que a rede elétrica que esteja chegando próxima à minha casa seja a minha bateria. Então, eu posso estar armazenando essa energia, eu não vou vender de jeito nenhum. Essa resolução, ela não te permite venda, ela te permite troca com a rede elétrica. E isso é muito bom, porque a energia solar fotovoltaica, eu tenho 5 horas de geração, então eu teria que fazer um sistema monstro para que em 5 horas eu gerasse todo dia, teria que armazenar isso em baterias, que é uma boa parte do custo de implantação são baterias, tá? Então eu acredito que essa normativa faz uma diferença muito grande na área rural, fez e está fazendo. Outra coisa também que está fazendo se pensar de novo como a energia é consumida na área rural, é esse aumento aí, ó. Se você pegar esse aumento da energia elétrica de 230% em 18 anos, sendo que o índice de preço ao consumidor foi de 189, ela está muito maior. Então, o aumento da energia elétrica nos últimos tempos, ela está vindo muito acima da inflação, por outros problemas que nós tivemos passado de gasto de energia, nós estamos pagando uma conta. E essa conta, muitas vezes, pode evitar o preço da energia, ela pode chegar a um valor que não compense você, por exemplo, irrigar em pivô ou irrigar por aspersão, porque esse custo vai ser inserido à produção, tá? E isso a gente ouve todo dia, quando você está na área, você fica mais atento, né? Que a tendência é a energia aumentar muito mais, tá? Se você pegar, então, aquela resolução me permite fazer o quê?
Antigamente eu tinha sistemas off-grid. Se eu quisesse uma fonte renovável na área rural, eu teria sistemas off-grid, tá? Ou seja, se fosse foto, principalmente, eu teria que armazenar, e eólica também, porque você não tem vento todo tempo, eu teria que para usar depois. Então, isso não seria muito legal. O custo aumenta. E quando eu tenho um sistema off-grid, eu ligo na rede. Quando eu estou gerando aqui nos painéis, eu estou jogando para a rede, e depois, de vice-versa, eu consumo isso, então eu pego da rede quando eu não estou gerando. E isso faz uma diferença muito grande no projeto e no custo de implantação desse projeto. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó, de 2016. Então, eu tive o setor agropecuário, ele consome 4,4% da energia gerada no Brasil, tá? E aqui, ó, se você olhar também, tem as fontes de geração de energia. Então, a gente vê que solar, eólica, biomassa, ela tem um certo valor aqui. Vocês estão prestando atenção que isso daqui vai subir, tá? Então, nós temos problema com a matriz energética? Não, nossa matriz energética é quase, tirando o nuclear e gás aqui, derivados de petróleo, ela é uma matriz renovável, tá? Mas a gente consumia aqui, ó, 4,4% de energia no setor rural. E isso para uma produção de 615,9 terawatts-hora de energia, tá? Aí eu fui buscar esses gráficos para 2019, tá? E aí vocês podem ver que a oferta de energia teve que aumentar. Então, se aumentou, alguém consumiu mais. Nós estamos consumindo aí em 5 anos 4% a mais de energia. Ah, mas 4% é muito pouco. É 4% em cima disso aqui, tá? Em cima de 651,3. Então, a área rural, ela tem aumentado o consumo de energia. Ah, mas é insignificativo lá em função de outras. Esses 4,8%, ele consegue chegar à energia para produzir o que a gente produz hoje, de frango, de suínos. Então, ela tem um retorno muito bom, porque a agropecuária no Brasil hoje, eles têm uma boa participação do PIB. Então, aqui tem essa informação que mais de 80% desses 4,8% aqui é utilizada para motores. Para quê? Para carga. Picador, sistemas de irrigação, motor para bombeamento. E aí vai para resfriamento de leite. Isso daqui eu trouxe para vocês terem uma outra ideia também, porque além o BEM, o Balanço Energético Nacional, todo ano eles lançam, por exemplo, 2020, ano base 2019. Então, eles fazem esses relatórios de quanto foi consumido de energia no Brasil, quanto foi gerado, quanto foi consumido, em todos os níveis. E aqui ele fala as energias em si. Portanto, que a base do anterior era watts, aqui é tonelada de petróleo, tá? Equivalente de petróleo. Então, se a gente olhar aqui, ó, o setor agropecuário, ele vai consumir mais mesmo, 13,3% do que elétrico. A outra era só elétrica. Esse daqui envolve tratores agrícolas, que o consumo de diesel é muito grande, de combustíveis fósseis. Então, isso faz com que essa matriz, ela aumenta em termos de consumo energético. Se vocês um dia puder, tiver curiosidade, olhem bem. Eles geralmente eles lançaram agora de 2019, então já tem essa base de dados lá. Então, o que são fontes de energia renováveis, né? Então, vamos ver aqui. As fontes de energias renováveis são essas aqui que a gente está vendo: hidrelétrica, PCH, eólica, solar, maré motriz, ondomotriz, geotérmica, biomassa, tudo isso daí faz parte das fontes renováveis de energia. As hidroelétricas, porque eu não consumo a água vai passar, vai gerar um movimento e vai para frente. A eólica, eu vou aproveitar a massa de ar. O solar, vou aproveitar o sol. Maré, vou aproveitar a subida e descida de maré. Então, isso daí, tudo são fontes de energia. E o que seria, então, a energia renovável, né? Tem um conceito que eu gosto muito de falar isso com os meus alunos, que fontes antes a gente conhecia como fontes alternativas de energia. E aí, essas fontes alternativas de energia, na verdade, elas não são alternativas, né? Alternativa é quando eu tenho uma e tenho a alternativa de ter outra.
Então, agora a gente começa, há um bom tempo atrás, então começamos a falar de fontes renováveis de energia, tá? São duas coisas diferentes, mas o conceito é muito importante. O que são fontes renováveis de energia, tá? São fontes naturais que se renovam continuamente na natureza, sendo, portanto, inesgotável. Uma fonte de energia é renovável quando não é possível estabelecer um fim temporal para sua utilização. Eu gosto muito de falar que se você tem que ter um tempo quando você fala nessa definição de fontes renováveis. Por exemplo, a soja, ela produz biodiesel, ela é renovável. Em 90, 120 dias eu posso produzir soja. Uma árvore, se eu for queimar ela, eu tenho ela num período de tempo rápido, ágil, eu posso reproduzir o que eu consumi. Então, por isso, ela se torna um renovável. A radiação solar é renovável por quê? Porque ela está aí todo dia e a gente tem que aproveitar o que a gente tem, que é a radiação. Eólica é natural, é um processo natural que acontece, tá? Então, quais são as vantagens, as desvantagens das energias renováveis? Algumas têm custos elevados, tá, na implantação, já tem melhorado muito. Hoje a gente tem as fotos voltaicas, por exemplo, a gente tem muito desconto e na importação, porque nós não produzimos células fotovoltaicas. Então, a gente tem que importar tudo de fora. E isso elas têm vindo com um imposto menor, cada vez menor. E aí elas estão se tornando também mais familiar para nós e vai diminuindo o preço. Pode causar impactos visuais, principalmente eólica, tá? Pode gerar em algum ruído, no caso das explorações de alguns recursos energéticos. Podem ser considerados inesgotáveis na escala humana, permite reduzir significativamente as emissões de CO2, porque a gente deixa de usar as não renováveis. Então, o que são não renováveis, né? São aquelas dos combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão, tá? Urânio. Reduz a independência energética da nossa sociedade face aos combustíveis fósseis e conduz a investigação em novas tecnologias que permite melhor eficiência, tá? Aí, voltando aqui, a nossa matriz energética é 82% em 2016, ela é renovável, e no mundo ela é 24%, então tem países aí com problemas mais sérios de energia renovável do que nós. Então, assim, primeiro, o que eu poderia, eu pensei aqui para dar essa palestra para vocês, o que eu poderia estar inserindo de renováveis em propriedades agrícolas? Micro e mini hidrelétricas. Isso é possível? É possível desde que eu tenha um potencial hidráulico na minha propriedade. O legal da hidrelétrica é que talvez ela não precise ser ligada à rede elétrica, porque eu tendo um fluxo de água o tempo todo, ela faz com que o tempo todo eu estou gerando. Se eu gerar e não usar, eu não tenho como armazenar energia. Então, eu tenho que estar gerando e usando, tá? O máximo que eu posso, então, é jogar na rede para depois usar. Então, a hidrelétrica, como eu falei para vocês, que já usava antes da eletrificação rural, que são pequenas potências, por que micro e mini? Porque as PCHs, você pode vender energia, ela deixa de ser, então, uma troca com a rede, você passa a vender, tá? E aí, o que é legal dela? Dependendo da propriedade, você não precisa de uma estrutura como essa aqui, você pode ter um pequeno queda d'água e fazer um gerador. Tem rodas de água que geram energia. Aí depende da sua potência também, que você queira, tá? E essa energia, então, o que é a ideia da hidrelétrica? É você ter um peso d'água que passe em algum elemento aqui numa turbina, ela vai gerar energia mecânica e vai gerar energia elétrica, tá? E isso faz com que, então, uma PCH na propriedade rural, se ele tivesse um potencial hídrico que desse uma declinação aí, seria muito interessante. Inclusive, nas minhas aulas, eu mostro isso, pequenas potências. Não dá para falar de grandes potências, porque daí eu venderia energia que para mim é melhor. Outra coisa também que nós podemos ter é aproveitamento da energia solar, que chega na propriedade rural. E ela é aproveitada de N formas sem a gente estar pensando, né? Porque ela é responsável pela biomassa.
ela é responsável pelo crescimento dos vegetais, então ela é responsável pela biomassa também, tá? Aí eu trouxe uns gráficos de vocês para ver como a localização nossa, diante da radiação solar que chega todos os dias, é muito grande. Tudo que tiver vermelhinho aqui, ó, tem uma excelente qualidade de radiação chegando todos os dias. Principalmente eu que estou aqui no Centro-Oeste, tá um calor, um sol que vocês não têm ideia. A radiação solar no mundo, deixa eu passar. E outra coisa que eu gosto muito de mostrar para meus alunos, esse gráfico, tem uma pessoa que me cedeu ele, aonde mostra o potencial da energia solar e o que eu poderia estar consumindo. Então, eu poderia estar usando a energia solar para equivalente à energia que eu uso hoje, mundial, 10 mil vezes, se eu pudesse pegar toda a radiação que chega e aproveitar para fazer energia elétrica, tá? Energias em si. E aí tem outras, ó, tem biomassa, tem eólica, tem outras energias aqui, e eu gosto muito de ver este tubo, esse cubo enorme aqui, o cubo que eu consigo consumir toda a energia e o quanto ainda eu poderia estar aproveitando. Aí, quando você fala em radiação solar, você tem duas maneiras de fazer energia, tá? A gente esquece que energia térmica é uma energia também. Então, eu tenho energia fotovoltaica, que é o efeito fotovoltaico, que é a condução direta, é a conversão direta da luz em energia elétrica, tá? E tem o aquecimento de água também, que eu posso estar transformando em térmica e depois em elétrica também. Mas a gente não fala muito do aquecimento de água para propriedade rural. E é uma coisa muito interessante, porque não é caro, não é tão caro, e você pode atingir níveis de temperatura muito alta quando você fala em aquecimento. É claro que não com aqueles coletores solares que a gente está acostumado de ver para usar para tomar banho, aquele que aquece a água para tomar banho. Mas tem coletores solares que pode chegar a 1000 graus de temperatura de uma água. Então, eu poderia estar usando em agroindústria? Poderia. E você teria a radiação de graça, né? Então, aí tem energia solar versus energia fotovoltaica. Também eu trouxe isso aqui porque muitos meus alunos confundem isso, tá? Essa é foto e essa é aquecimento. Então, o aproveitamento da radiação direta, né? Eu posso fazer o quê? Usinas termoelétricas. Olha que legal. Eu vou pegar esses concentradores aqui, concentrar a radiação num ponto onde vai ter um fluido, ainda ele vai ter que expansão. Eu tenho uma turbina e vou gerar energia. Ou então, outro que eu posso usar é o motor de Stirling, é um tipo de motor de combustão externa. Você aquece ele com a radiação, mas precisa de concentradores. Essa radiação precisa concentrar em um ponto, para que ela possa estar aumentando também, tá? E aí vem o aquecimento de grãos, ou aquecimento de água, secagem de grãos. E aí vai depender, para você atingir o aquecimento de água hoje que você precisa, você vai depender da tecnologia que você usar. Essa aqui é para tomar banho, essa que eu estou mostrando para vocês. Tem outras tecnologias que são para altas temperaturas, tipo calhas, e elas vão concentrar mesmo a radiação num ponto. Então, isso faz. Outra maneira também que eu posso usar a radiação direta é secagem de grãos, né? Olha aqui, uns secadores onde você tem um tubo de ar, esse ar vai aquecendo, os dois, né? E você passa pela massa de grão com ar com a temperatura maior e naturalmente. Então, também dá. E é uma das primeiras maneiras de secar grãos que a gente viu, que é você pôr lá no terreiro e ele vai secando. Aí vem a conversão sistema fotovoltaico, é a conversão direta da radiação solar elétrica, né? Surgiu com os materiais semicondutores, então sem os semicondutores eu não podia estar gerando. O que a gente pode ver é que eu preciso de material semicondutor, por quê? Porque eu vou ter um lado do material vai ser P e o outro vai ser N. Um vai liberar elétrons e o outro falta elétrons. Então, os elétrons vão tentar passar e no meio tem uma barreira que vai impedir, tipo uma bolachinha que tem recheio. Um lado vai liberar elétron com a excitação da radiação solar, o outro vai
os elétrons vão tentar passar, essa película vai impedir, e aí ele vai ter que seguir outro caminho, que seria, então, os condutores elétricos. O bom posicionamento para um sistema, tanto de radiação direta, quanto aquecimento... No Brasil, tá, gente? Nós estamos na América do Sul, porque a gente vê que todas as estações do ano o Sol vai estar passando por ele, tá? E a inclinação dele também é a latitude local, considera aí mais 10 graus, que seria essa inclinação para melhor aproveitamento, tá? Aí como é formado um painel fotovoltaico, ele faz a conversão direta da radiação em energia elétrica. Aqui tem uma célula, tem um módulo, então várias células, e aí eu faço um arranjo de painéis. O legal é que permite arranjos de várias potências, tá? Outra coisa também interessante na fotovoltaica hoje é, por exemplo, a gente fala assim, nossa, tem um sistema fotovoltaico. Ele tem 18% de eficiência, que é o monocristalino, que é o mais eficiente, tá? Então, qual é o nosso problema? Nós não temos tecnologia que consegue pegar toda a radiação e transformar ela em energia elétrica. Então, eu preciso de uma área muito maior para produzir uma quantidade de energia para atender uma carga. E você vê que conforme você vai mudando o material, o rendimento vai diminuindo, mas também o custo da elaboração desse material é muito menor também, tá? Então, aqui eu tenho um monocristalino, que é um cristal puro, que é mais fácil os elétrons estar passando, por isso a eficiência é melhor, que é a primeira geração. Veio o policristalino, que já foi a mistura de cristais. Você olha aqui, você vê que os cristais foram cortados, então ele já tem uma eficiência menor. E depois veio o silício amorfo, chamado de filmes finos. Isso aqui também foi muito interessante, porque ele é moldável. Onde que usa isso? Já viu em mochilas e um monte de outros elementos que dobra. Então, isso permite você instalar conforme a sua construção. Mas a sua eficiência vai diminuir, tá? E aí tem novas tecnologias em fotovoltaicas, que é filmes finos, células fotovoltaicas orgânicas, tá? E tintas. Então, essas tecnologias aqui, ó, tem o amorfo e tem outros hoje já utilizando fotovoltaico para isso. Aí tem outros, ó, filmes finos, tá? É só para ilustrar melhor, usina de geração. Aplicação e forma de uso. Hoje, por exemplo, quando você tem esses filmes finos, você pode fazer vidraças, então isso abrange a área de implantação. Então ele volta para dentro dos prédios, dentro dos recintos, dentro da arquitetura, tá? Isso daí é o sistema, então, que seria lá na área rural. Eu teria um sistema, então, de geração fotovoltaica, estaria ligando num conversor para transformar de corrente contínua em alternada, estaria ligando um relógio medidor, e esse relógio medidor levaria, então, para a concessionária. Quando eu precisar de energia, ele volta, então, para o seu consumo. Isso aqui é a unidade que eu trabalho, eu queria trazer uma fotinho para vocês também. Aqui, ó, também mostra para estufas. Então, a aplicação agrícola hoje ainda é muito voltada para painéis rígidos, que são os mono e policristalino, tá? Aqui outros estádios, forma de aplicação. O Mineirão é com energia fotovoltaica, tá? E no meio rural? Se eu tiver um sistema isolado, eu tenho pequenas cargas. Por quê? Porque eu preciso de bateria. Aqui está a bateria, ó, tem um painel, a bateria e a casa. Então, vai ser para iluminação, para uma pequena geladeira, tá? E isso encarece o projeto. Por isso que antigamente, quando você não tinha aquela resolução de 2012, eram poucas as propriedades rurais que tinham energia fotovoltaica. Bombas também, tem alguns, vocês vão nessas feiras, tem muita bomba ligada a um painel só. E o que ele aproveita? A radiação solar. Daí você vê assim, antigamente eu via assim, vou fazer irrigação com energia fotovoltaica. Não. Muitas das vezes você fazia elevação de água, então você transformava energia radiativa, energia elétrica, aí você transformava, mandava a água para um ponto maior e descia por gravidade. E aí você tinha, então, uma irrigação, tá? Daí, sistemas on-grid. Isso faz com que eu tenha uma aplicação muito grande na área rural. Por quê? Porque eu vou ligar a rede.
Então, só é possível a aplicação devido ao sistema on-grid, 5 horas de sol só que eu tenho, tá? A potência que eu necessitar, aí meu sistema pode ir aumentando aí, pode ser aplicada a qualquer carga. O retorno do capital hoje é em torno de 5 anos. E aí vem iluminação de aviário, residência, sistemas de irrigação, tá? E não é isolado, eu fui isolado, mas não é não, tá? Aí tem as novidades de 2019. Aqui, ó, primeiro pivô de irrigação do mundo acionado apenas por energia solar e opera em perdizes. Se vocês ficarem curiosos, vocês vão lá. Por que é novidade? Porque são motores de 70 CV, 100 CV, depende da área, então são potências grandes. E aí, isso 70 CV vai dar 75, dá 80 e poucos quilowatts de energia. E aí você vai ter um consumo muito grande de energia. Esse aqui, energia solar traz economia, é um sistema de integralização à rede. Você monta o gerador, joga na rede e abate na conta do pivô, tá? E aí tem que fazer um estudo de ver quanto que você tem que fazer, qual o tamanho. Outro aqui da Vale também, tá? Lança pivô de irrigação acionado por energia elétrica ou energia solar. Eu vou ter que dar uma lida nisso, que eu não olhei. Outra coisa que eu poderia estar usando também é a biomassa. O que é a biomassa? A gente usa biomassa na área rural. Fogão a lenha, vai usar biomassa, tá? Outros produtos vegetais, óleo, né? Então, tudo isso vem também do uso de biomassa. Mas eu quero chegar em outro lugar lá. Então, o que é biomassa? A biomassa tem origem em resíduos sólidos, urbanos, animais, vegetais, e florestais, voltando para fins energéticos, sendo uma fonte renovável, tá? Mais de 100 anos perdeu espaço para o carvão mineral, petróleo, seus derivados. O primeiro motor, ele era com óleo de amendoim, e depois passou a diesel. A biomassa é capaz de gerar gases que são transformados em energia. Aí tem os tipos de biomassa que eu tenho, tá? Qual o tipo dele, sacarídeo, e aí por diante. Eu tenho lixo, agropecuário, urbano, resíduos de agroindústria. Esse aqui é um gráfico que eu gosto muito, porque ele mostra a biomassa, a origem dela e qual que é o processo de conversão para você ter um energético final lá. Então, eu acho bem interessante. E aí ele vai mostrando, ó, por exemplo, biodigestão, vai me dar biogás, e assim por diante, tá? Mas não só isso, eu posso fazer outra coisa com esses resíduos que vêm. Eu posso ter resíduo aquático, resíduo agrícola, eu posso ter não só resíduo para biodigestão, tá? Aí vem para o biogás. Por que eu queria falar da biomassa? Porque, na verdade, o biogás, ele é um processo da transformação da biomassa em um gás, um biometano que a gente chama, tá? Então, é uma fonte de energia renovável. Eu posso e devo ter na minha propriedade rural, principalmente quando eu tenho animais, porque ele, além de tudo, ele ainda é um tratamento de resíduo. Tem dióxido de carbono, pode ser obtido de forma natural ou artificial, tá? Aí vem os tipos de biodigestores, que eu acho que todos vocês que estão num avançado lá do curso devem ter visto. Então, tem batelado, tem fluxo contínuo. Esse batelado é porque eu encho ele e não vou tirar enquanto não acabar a produção do gás. E o contínuo é quando eu tenho um processo de entrada e saída continuamente. Então, isso aqui é indicado para quê? Para quando você tem dejetos que aparecem de 40 a 50 dias, que você não tem que ficar colocando todo dia. Você não tem dejetos para colocar todo dia. Esse aqui, quando você tem dejetos todo dia, suinocultura, bovinocultura, tudo isso daí você teria. E aí eu trouxe também isso aqui para mostrar que as vacas, elas produzem metano no rumen e elas não deixam de ser um biodigestor, tá? Esse aqui é o motor do biodigestor. Eu tenho que pegar a biodigestão, transformar num gás e eu jogo aonde? No motor de combustão interna. Só que esse motor, ele tem um preparo específico dentro dele. Por quê? Porque ele não pode, o metano, ele vem, ou você limpa ele, tira os resíduos, porque não vem metano puro, ele vem com alguns outros elementos que são oxidáveis, eles oxidam.
E aí, quando começou o processo de biodigestão e jogar em geradores de motor de combustão interna aqui em Goiás, teve um povo que ficou descrente, porque em 3 anos o motor acabou, né? Porque furou a parte interna dele. Aí começou então a surgir os motores que tem uma película dentro do cilindro que não deixa com que esse gás oxida. Então hoje estou se usando, tem uma empresa de Londrina que vende, tá? Esse aqui é só para vocês verem, tem um biogás aqui perto, é uma empresa que produz leite tipo A, e ela tem um grupo gerador de 200 kVA, tá? E isso é interessante por quê? Porque ela pode estar jogando na rede elétrica. Inclusive, eles fizeram assim, eles tinham um biodigestor só, eles têm 200 vacas produtoras de leite por dia, eles tiram leite de 200 vacas. E isso, eles usavam o biodigestor só para o laticínio. Então, era 5 horas, eles não tinham mais energia, não tinha mais gás para aquele tamanho de gerador. Aí eles observaram que o que eles consumiam era muito menos do que o gerador gerava. E gerar energia elétrica e não consumir, você está perdendo. Aí o que eles fizeram? Eles entregaram a rede, eles interligaram a rede naquela resolução e hoje eles estão tendo lucro. Eles não podem vender, eles não têm dinheiro, não têm retorno de dinheiro, mas eles têm outras empresas em Goiânia que eles abatem esse excesso de energia que eles produzem nessa propriedade. Então, o que essa legislação fala? Ela fala que se você produzir mais, você tem 5 anos para usar em créditos. E o crédito é assim, ele gera numa conta de tarifa verde. Então, quando os créditos saírem, vai ser pago dessa propriedade. Depois, você começa a bater outros contas de energia que tiver no mesmo CPF da empresa ou no mesmo CNPJ da empresa. Então, eu posso ter uma geração de energia lá na área rural e estar batendo isso de outras contas de energia que tiver, casa, imóvel, empresa, indústria, o que você tiver. E por isso que essa resolução ela foi muito interessante, além de permitir você estar usando a rede como armazenadora, né? Outra coisa também que muitas vezes as pessoas você vê, e é uma perda, sabe, de energia, é que fazem biodigestor só para resolver o problema do resíduo agrícola. Aí fica queimando. Por quê? Porque o metano é mais poluente que o CO2, então joga o CO2 para a atmosfera. E aí no Paraná tem uns projetos de Itaipu. Oi. Só que confirmar que a gente tá com o tempo estourando quase, tá bem? Tá. A senhora aí finalizando aí. Tá bom, vou tentando. Aí você tem, então, os projetos bem interessantes aí no Oeste Paraná, Itaipu tem a Binacional, tem um laboratório, ela está trabalhando com isso, tá? Energia eólica também é um aproveitamento que eu posso ter na área rural, tá? Esse daqui é um sistema de aproveitamento eólico, é uma bomba, e esse aqui é um gerador único, mas você não pode ter vários geradores, que daí você gera para vender. O gerador único você pode estar tendo na propriedade rural. Aí esse gráfico mostra, então, as faixas onde pode ter. Aqui em Goiás a gente não fala muito de energia eólica, porque a gente não tem quase vento, mas quem mora aí para o sul, quem mora aí para o nordeste sabe disso, tá? Vou ter que passar, gente. Esse aqui mostra a evolução dos geradores, e quando começou em 85 para hoje, quanto que eles estão gerando e qual a altura deles, tá? Aqui também mostra a mesma condição, ou seja, você evolui a tecnologia, ela fica mais barata e você gera mais e com isso se torna interessante aquela tecnologia. Se você pegar a eólica em 80, era uma coisa muito cara. Se você pegar ela hoje, ela se paga. Aí, para vocês terem uma ideia, uma casa onde tem um aerogerador com todas as informações, tá? Aqui mostra todas essas variáveis que tem que ter, inclusive o gerador trifásico, tá? De imã permanente, então, essas caracterização do material, e eu não dei muita ênfase à eólica, porque você compra o gerador já com a potência tal, a não ser que você queira produzir um, né? Porque daí é mais complicado. Então, aí você pode estar usando na propriedade rural.
Então, para finalizar, né, que eu já estava quase terminando, aí está meu e-mail, se alguém tiver algum interesse. Eu quis tentar trazer, desde o problema da eletrificação, a importância hoje das fontes renováveis dentro da propriedade rural, que elas vão fazer parte. E acredito que cada vez mais elas vão fazer parte da propriedade rural em termos de geração. Se hoje a gente conseguisse vender energia a qualquer tamanho, qualquer geração pudesse vender como a Europa faz, então eu acho que a gente teria uma geração muito maior na área rural. E isso deixa eu só fechar o compartilhamento aqui. E isso, então, acredito que se isso acontecesse, por exemplo, a Alemanha, a Espanha, você vende energia e aqui nós não vendemos, mas nós trocamos, já melhorou bastante. Então, acredito que essas fontes renováveis, elas vão ficar na propriedade rural. Se futuramente a gente puder vender qualquer quantidade de energia, a gente passa a ser não só um usuário de energia, a gente passa a ser um produtor de energia também. Tá? O tempo é curto, né? Eu achei que eu ia gastar menos, mas é isso. Obrigada, gente. Tá bem, professora. Imagina, nós que agradecemos. E aqui eu estava olhando que teve uma pergunta da Delila Vieira Teixeira. Ela diz assim: boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela palestra. A minha pergunta seria sobre a taxação de geração de energia distribuída. Qual a sua opinião sobre esta possível cobrança? Eu acho, opinião, né? Eu acho que o setor fotovoltaico, ou então esse planejamento, esse entusiasmo que eu dei à energia renovável na propriedade rural, ela deixa de existir, se você tiver essa taxação. Porque hoje você gera e você tem o que você gera de crédito, você recebe de volta e paga uma quantia mínima. E aí você vai ter um pagamento maior. E você não tem muito incentivo para instalar esse sistema. Então, eu acho que seria, então, uma morte do sistema, sabe? Mais perguntas? Certo. A princípio, pelo que eu olhei no chat, não, mas eu teria uma que é minha dúvida mesmo, porque a gente já ouviu falar bastante, e eles até lançaram alguns meses atrás, mostraram a questão de tratores movidos a energia elétrica, por exemplo. Eu queria saber se isso aí, possivelmente, um dia, quem sabe, pode ser um futuro, ou é algo que a gente não dá para criar muita esperança. Qual a sua opinião e o teu parecer a respeito disso? Eu acho que vem. Eu acredito que venha. Assim como os carros elétricos, tá? O nosso problema hoje no Brasil, nesse termo de carros elétricos, que é motores elétricos trabalhando como tração para rodados, né? Ele fica muito na importação, e a importação ainda é muito cara. Então, nós não temos essa tecnologia desenvolvida no Brasil para atender. Assim como também eu já vi tratores a biogás. Como você viu, os geradores para produção hoje de energia com biogás são motores de combustão interna, são motores trator. E isso eu poderia estar usando biogás para estar funcionando um trator também na área rural. Por que eu tenho que comprar diesel se eu posso produzir biogás ou metano? Certo. Eu acho que o trator elétrico ele vai para o mesmo caminho do carro. Perfeito. Bom, eu acho que de maneira geral era isso. Eu queria parabenizar a senhora pela excelente explanação, com certeza foi de muita serventia para todo mundo que esteve assistindo. Para o pessoal que o link das perguntas foi disponibilizado no chat, podem ficar à vontade em responder. Eu só queria lembrá-los que, para quem não assistiu ou não pôde pegar a palestra como um todo, em função desse nosso atraso que aconteceu da Expofeira e a transmissão, as palestras, todas elas, serão disponibilizadas juntas ao final do congresso no YouTube.
Aí, assim, vocês podem assistir. O link para responder as perguntas também vai estar disponível. Beleza? Mais uma vez, em nome da FEAGRE, agradecer a senhora pela palestra. E é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Gostei muito, eu gosto muito dessa ideia do encontro dos estudantes de engenharia agrícola. Já falei que eu participei, né? E agradeço o convite e, se futuramente precisar, que eu puder contribuir, estou à disposição. Certo, com certeza. A nossa terra é a nossa casa. E para colher o amanhã que nós queremos, a nossa parceria faz toda a diferença. O Banrisul está oferecendo diversas linhas de crédito e prorrogando as dívidas para quem é produtor rural enfrentar a crise, faça chuva ou faça sol. Pode acreditar, tudo isso vai passar. E trabalhando juntos, vamos sair ainda mais fortes. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. A Caixa é o banco de todos os brasileiros e muitos trabalham na Caixa. Somos mais de 150 mil e cada funcionário, cada parceiro, em cada lugar está procurando atender você, cliente ou não cliente, da melhor maneira possível nesse momento desafiador. Mesmo à distância, pelo site, aplicativo, telefone ou nas operações essenciais, pode ter certeza. A Caixa, nesses 159 anos, nunca esteve tão perto de você. Somos os maiores produtores de arroz do Brasil. E graças ao trabalho dos agricultores, o arroz chega à mesa de todos. Para combinar com feijão, para fazer o melhor carreteiro, para alimentar os bebês, para testar uma receita nova de risoto ou transformar você num chefe. Fique em casa e alimente-se bem. Arroz é saúde. Boa noite. IRGA, há 80 anos fortalecendo a agricultura. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.